Olá, pessoal. Dando início à nossa primeira aula de políticas públicas socioambientais, a gente vai entender um pouquinho da parte introdutória dessa disciplina, tá? Introdução a políticas públicas e a questão socioambiental. Então, essa aula ela tem como objetivo, né, compreender os conceitos de políticas públicas, entender a dimensão socioambiental e discutir a ética ambiental, para a gente começar a entrar nesse universo das políticas públicas socioambientais, tá, gente? Então, a gente precisa entender esses conceitos, a gente precisa entender essas dimensões e a gente precisa entender por que, que a ética é importante para se discutir políticas socioambientais, tá, gente? Então, primeiro, né, a gente precisa entender o que são as políticas públicas para poder entender o que são políticas públicas socioambientais. Políticas públicas, elas são o conjunto de ações, programas e decisões do Estado, ou seja, do governo, voltados para o interesse público, tá? Então, todas as ações que o governo toma, as leis que são promulgadas e todos os programas e decisões que o Estado toma, que sejam voltados para o interesse público, são considerados políticas públicas, tá? Esse conjunto de ações, não isoladamente, mas em conjunto, tá? E aí, essas políticas públicas, elas também têm o teor socioambiental. Por quê? Muitas das políticas públicas, elas visam reduzir a desigualdade, tá? As políticas públicas, elas veem as situações da sociedade. A gente sabe que na sociedade tem pessoas que estão em níveis financeiros, digamos assim, econômicos, né, desiguais, e tem oportunidades, nível de oportunidades diferentes por causa do nível econômico em que se encontram, né? Então, as políticas públicas, elas visam reduzir essas desigualdades, como um exemplo, né, que a gente tem, que é uma política pública que visa reduzir desigualdade, seria o sistema de cotas para as universidades, por causa da questão histórica. Bom, é uma questão que tem muito assunto, muito pano para manga, né? Mas a gente entende que o Brasil tem uma questão histórica escravista e basicamente isso traz uma desigualdade social muito grande entre pessoas de herança, né, europeia, herança genética europeia, e pessoas com herança afrodescendentes e indígenas que têm um outro histórico familiar e por isso também vivem em situação muitas vezes diferente, né, de oportunidade. Então, uma política pública como o sistema de cotas para universidades tenta minimizar, reduzir essa desigualdade em relação a esse tema. Outro papel das políticas públicas seria o promover o bem-estar social, né? Promover o mínimo de dignidade para que as pessoas possam ter um bem-estar social, não necessariamente que todos vão ser iguais, né? Mas que a gente possa promover o mínimo de dignidade para que o ser humano possa sobreviver. Inclusive, essa é a base da Constituição Federal de 88, que o Brasil promulgou em 1988, né? Outro princípio, né, outra fundamentação das políticas públicas é garantir direitos. Quando a gente fala de Constituição Federal de 1988, principalmente no artigo 5, que são as cláusulas pétreas, né, que são as cláusulas imutáveis, né, da Constituição, então ali tem garantias de direitos, né, direito à vida, direito à alimentação, direito à educação, direito à saúde, né? Então as políticas públicas, elas visam também garantir esses direitos, tá? E as políticas públicas também têm o papel de proteger o meio ambiente, tá? Proteger não só as pessoas, só a sociedade, mas proteger também o meio ambiente, que é considerado uma riqueza, é considerado um patrimônio, né, da sociedade. E aí vem aquela questão, né? Quem deve ser o responsável por resolver os problemas ambientais, professora? Será que é só o governo que é responsável por resolver os problemas ambientais? As empresas também têm sua responsabilidade? Ou é a sociedade? São as pessoas, indivíduos como um todo, que têm
essa prerrogativa, né, de cuidar do meio ambiente? A gente fica nesse questionamento, né? E algumas pessoas vão dizer, não, mas a obrigação de cuidar do meio ambiente é do governo, só do governo. Outros vão dizer, não, mas as empresas elas têm a obrigação de cuidar do meio ambiente porque elas estão poluindo, elas estão extraindo riquezas do meio ambiente. E outros dizem, não, a sociedade tem a obrigação de vigiar tudo, de estar sempre atento e sempre cuidando do meio ambiente. Enfim, né? Mas a verdade é que cada um tem o seu papel. A responsabilidade socioambiental, ela não é uma via de mão única. Ela tem a responsabilidade é compartilhada entre governo, empresas e sociedade, né? O governo, como poder público, ele é responsável pela regulamentação, pela criação de leis, pela fiscalização e pela criação dessas políticas públicas, né? Então, o governo ele vai ter uma função estrutural, né, de trazer essa regulamentação, essa fiscalização e a criação das políticas públicas. As empresas, elas são responsáveis pelo impacto direto que a produção delas ou o ciclo de vida dos seus produtos causam no meio ambiente e na sociedade como um todo, né? Ou seja, as empresas têm a responsabilidade de ter uma produção limpa, de cumprir as leis socioambientais, de manter, por exemplo, hoje em dia que está se falando muito em logística reversa, que é evitar o excesso de poluição, que é ter responsabilidade com os resíduos da sua produção, com o que aquela produção gera, né? Então, esses resíduos, esses lixos, né, que a empresa, que a industrialização gera, a gente sabe que causa muito impacto no meio ambiente, muito impacto negativo, né? Por exemplo, a poluição dos oceanos com o plástico. A gente sabe que isso daí é um impacto negativo para a vida marinha muito grande. E a gente pensa, a vida marinha está lá, não vai mexer com ninguém. Não, a vida marinha impacta a vida na Terra como um todo, né? Porque a gente vive num sistema que ele é todo integrado. Por exemplo, quando a gente fala em poluição marinha, a gente tem que pensar e tem que lembrar que, por exemplo, a produção de oxigênio do mundo, grande parte, ela sai do oceano, né? Da fotossíntese das algas, né? Então, acontece essa produção também de oxigênio para o oceano. E quem precisa de oxigênio? Só todo mundo, né? Todas as vidas precisam de oxigênio, só isso. Então, tem esse impacto, né? Por exemplo, no oceano, e o oceano é necessário para a sobrevivência da vida na Terra, né? Então, as empresas têm responsabilidades, tanto é que acontecem muitas vezes de as empresas, para se tornarem mais socioresponsáveis, socioambientalmente responsáveis, elas substituem suas embalagens, né? A gente tem visto muito hoje em dia a substituição de canudo de plástico por canudo de papel, de embalagens de plástico por embalagens de papel. Por que essa substituição? Porque as embalagens de papel elas são rapidamente degradáveis no meio ambiente. E as de plástico a gente sabe que dura anos, né? Dezenas, centenas de anos no meio ambiente poluindo. E aí as empresas entram com essa responsabilidade, mas também tem a nossa responsabilidade como cidadão, que é a responsabilidade da gente fazer as escolhas de consumo, da gente saber a pressão que a gente pode fazer sobre essas demais atmosferas, por exemplo, a gente fazer pressão sobre o governo, para que os governos criem políticas públicas de proteção do ambiente, do meio ambiente, né? A gente fazer pressão sobre as empresas para, por exemplo, existem às vezes movimentos que eles boicotam empresas que elas são altamente poluidoras, por exemplo, alguns movimentos como Greenpeace, né? A gente vê que eles fazem várias vezes movimentos de boicote a certas empresas que são altamente poluidoras. E as empresas, elas vão respondendo a esse apelo da sociedade. Tanto é que quanto mais os cidadãos eles são conscientes, mais as empresas daquelas regiões elas são responsáveis, digamos assim, né? Às vezes forçadamente responsáveis, mas são mais responsáveis. Por exemplo, a gente sabe que na Europa a quantidade permitida de agrotóxicos
né, que a gente sabe que causa muita poluição na natureza, que a gente sabe que traz muitos malefícios para a saúde humana, a quantidade permitida de agrotóxico nos alimentos, seja ele in natura, seja minimamente processados, é muito menor do que a quantidade aqui no Brasil. Por quê? Porque a sociedade vai exigindo, de certa forma, isso, né? Vai deixando de comprar aquele alimento que sabe que é de origem muito poluída, digamos assim, de agrotóxicos, né? A gente sabe que a sociedade vai buscando, vai puxando por esse tipo de produto e por causa disso as empresas elas mudam de perspectiva, o governo muda de perspectiva. Né? A aprovação de agrotóxicos na Europa é uma quantidade muito menor do que a quantidade que é aqui no Brasil, por exemplo. Tá? A quantidade de. Eu fiquei até sabendo que, por esses dias, né? Eu sou celíaca, não posso consumir glúten, mas eu fiquei sabendo que uma das coisas que causa doença celíaca, intolerância a glúten, não é necessariamente o trigo em si. Na verdade, a gente identifica isso como trigo, mas são os tipos de agrotóxicos usados para secar a semente de trigo no processo, né, de produção, no processo produtivo, e isso causa um distúrbio no organismo de algumas pessoas, como no meu, né? E que essa quantidade de pessoas celíacas em países que não permitem certos tipos de agrotóxicos é bem menor do que, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Que permite uma quantidade enorme. Então, a gente vê que essa responsabilidade ela é intrínseca, ela é intrincada, né? Que eu quero dizer, costurada, né? Governo, empresa, sociedade, cada um trazendo o seu pedacinho, e essa responsabilidade socioambiental ela é composta por esses entes, tá? E aí, como exemplos, a gente tem, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Que é a política que cuida, que preserva o meio ambiente, que cria áreas de preservação, né? Política Nacional do Meio Ambiente. Aí tem Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi uma política implantada, acho que, se não me engano, um pouco antes de 2010, né? Que essa política acaba com os lixões a céu aberto, né? Acaba, entre aspas, né? Não permite mais que tenha lixão a céu aberto, porque isso aí causa uma poluição muito grande. Então, há um direcionamento para esse lixo, né? Uma estrutura de ordenamento para que o lixo, os resíduos sólidos, eles sejam tratados. Tá? Política de recursos hídricos, né? Qual é a preservação da água, como é que a gente faz para poder despejar o esgoto das cidades no mar ou no rio, qual é a lógica? Pode chegar aqui, montar um prédio e fazer aquele prédio despejar o esgoto diretamente na praia? Não, né? Existe uma política de recursos hídricos, que é aquela água, aquele saneamento, ele tem que ser tratado para poder, então, voltar para o meio ambiente. Então, é a questão que programa a questão da conservação desses recursos hídricos, o saneamento, né? O planejamento desse ciclo de água. Então, essas políticas, elas têm essa função de planejar como é que deve ser, não só planejar, mas colocar a lei para isso e fiscalizar também como é que deve ser, tá? E aí a gente pensa, mas professora, meio ambiente, sociedade e economia, será que isso caminha junto, né? Porque as empresas elas querem lucrar, a sociedade quer os produtos para si. Isso daí combina com a economia? A gente tem que entender que não existe um problema que ele seja só ambiental, né? Um problema que é ambiental, ele sempre envolve pessoas, ele envolve a sociedade, no caso, né, como um todo, ele envolve a questão da produção e do consumo e envolve a natureza. Né? Aqui tem alguns exemplos, exemplo de desmatamento. Se a gente começa a ter um local com muito desmatamento, isso afeta o clima, começa a afetar o microclima, né, que é o clima local, e começa a afetar o clima como um todo também.
Né? A gente tem aqui, por exemplo, o Polo de Gravatá. O Polo de Gravatá eu acho icônico, né? Porque há um bom tempo atrás, há pouco tempo atrás, a gente subia a serra, quem está aqui no litoral, subia a serra, ia para Gravatá, para encontrar aquele clima de campo, de natureza, de floresta, né? E hoje em dia, o que é que a gente encontra, pelo menos quem passa ali pela BR-232, quando vai para Gravatá? A gente encontra vários condomínios bonitos e a gente encontra muito desmatamento, né? É um desmatamento gigante, horroroso, que a gente não vê, não vai sobe para Gravatá, você não sobe para Gravatá para ver a mata mais. Você não sobe mais para Gravatá para ver o campo. Você vê desmatamento. E o que que acontece com isso? A gente vê que a quantidade de chuvas que tem chegado à região tem sido menor. É ou não é? Respondam aí no fórum, pessoal de Gravatá. Né? Coloquem aí no fórum a experiência de vocês. Digam aí o que é que vocês têm visto ao longo do tempo, não só de Gravatá, mas de outros ambientes, né? Como é que esse desmatamento afeta? Primeiro, o desmatamento ele vai afetar as pessoas, né? As pessoas vão sentir esse clima mais quente, a escassez. Vai afetar a economia? Vai, porque vai afetar a quantidade de chuvas e a produção agrícola vai cair, querendo ou não, vai cair. Né? Afeta as pessoas que moram no local, principalmente povos tradicionais, às vezes aldeias indígenas, às vezes povos ribeirinhos, às vezes aldeia de pescadores, sentem o impacto ambiental, por exemplo, na coleta, na produção de peixes, né? Então a gente tem que entender que o problema ambiental ele não é um problema só da natureza. Ele não vai afetar lá a natureza e me deixar aqui de boa, né? O problema ambiental ele vai afetar as pessoas, ele vai afetar a produção e, consequentemente, a economia, né? Então, o problema ambiental, ele muitas vezes ele é causado por uma estrutura de quem busca um lucro imediato para um determinado grupo de pessoas, às vezes muito pequeno, né? E às vezes um lucro muito grande. Mas pensando em sociedade como um todo, muitas vezes esses problemas ambientais eles têm um impacto muito maior, né? Por exemplo, as barragens, né? A gente vê que para construir uma barragem, para ter energia, para ter o que a gente precisa, né, uma barragem para uma hidrelétrica, por exemplo, se existe um impacto ambiental muito grande nas comunidades locais. É preciso alagar uma área muito grande, tirar aquela comunidade dali, e aí vai ter o ganho de energia, vai, mas também vai ter um impacto ambiental, vai ter um impacto econômico daquele pessoal que vivia ali também, tá? Em relação a resíduos sólidos, também a gente vê a questão do consumo gera resíduo sólido, né? Isso afeta a saúde pública como um todo. Quanto mais lixo a gente tem no ambiente, né? E esse lixo não é bem tratado, ele gera problemas de saúde. E aí gera problemas de saúde para a população e gera gasto na saúde para o governo, né? Então tudo é cíclico, tudo é interligado, digamos assim, né? Os problemas ambientais eles são ligados com as pessoas, são ligados com a economia, e por mais que a gente pense, um determinado grupo vai estar ganhando, mas e a grande maioria? Né? E o ambiente como um todo, e as futuras gerações? Né? Então, a gente tem que começar a pensar no meio ambiente de forma ética, para que essa ética ela seja a base normativa para a criação das políticas públicas ambientais, tá? E aí, o que seria a ética ambiental? Quando a gente pensa numa visão antropocêntrica, né, numa visão de mundo em que o foco é o ser humano, a gente pensa que devemos proteger a natureza só porque ela é útil. A gente às vezes pensa, vou proteger a natureza porque ela é útil, porque ela serve para mim, para o ser humano, né? E a gente também tem a visão que ela é biocêntrica ou ecocêntrica, que é pensar na natureza pelo valor intrínseco dela, o valor dela em si própria,
né? Ou porque a natureza ela tem valor próprio em si, né? Na verdade, eu acho que, como estudante de agroecologia, né, eu tenho visto muito que a gente tem mania de achar que a natureza é uma coisa e o homem é outra coisa. Mas se a gente começar a pensar que a gente é natureza, uma, uma política socioambiental responsável, ética, ela não está protegendo só uma árvore, ela está protegendo a mim como ser humano, porque eu também sou natureza, né? Ela está protegendo as futuras gerações, ela está protegendo e favorecendo as gerações futuras, né? A sobrevivência na Terra, tá? E aí, como a ética ela pode influenciar as políticas públicas? A ética ambiental ela pensa nesse princípio de precaução, porque alguns recursos ambientais, alguns recursos naturais, eles são finitos e eles não são facilmente repostos na natureza, né? Quando você mata o curso de um rio, a nascente, por exemplo, é muito complicado fazer aquela nascente reviver, renascer, digamos assim, é muito complicado, né? Então é preciso ter esse princípio da precaução, de cuidar, porque depois para desfazer o que já foi feito de ruim é muito difícil. Imagina reflorestar, Gravatar novamente para que Gravatar seja igual que era há 20, 30 anos atrás. Vai ser fácil isso? Acho que não, né? No mínimo, a gente tem que começar a plantar e esperar mais uns 20, 30 anos para a gente começar a ver a quantidade de mata que tinha naquela região, né? Feito antigamente. E aí, essa questão ambiental, ela também tem que pensar na questão da justiça ambiental. O que é justo? Será que é justo a gente. Eu não estou dando respostas, estou fazendo perguntas retóricas. Por favor, respondam na mente de vocês. Mas será que é justo desmatar uma quantidade enorme para gerar um lucro para uma empresa, ou para algumas empresas, ou para algumas pessoas, e a sociedade como um todo perder aquele microclima, perder aquela paisagem, perder as fontes de nascentes, começar a ter princípios de desertificação, né? Isso é justo? Beneficiar alguns em detrimento de outros? Quer dizer, em detrimento não só de outros, mas em detrimento da sobrevivência na Terra, sobrevivência naquele ambiente, naquele lugar, né? E aí a questão da responsabilidade com as gerações futuras, né? Será que no futuro as futuras gerações vão poder desfrutar daquele meio ambiente, daquelas vidas que a gente conseguia encontrar, né? A questão do clima também. Então, hoje em dia é muito falado da questão das mudanças climáticas. E aí, as mudanças climáticas, a gente sabe que elas são, em grande parte, ocasionadas pela poluição que o homem causa na Terra. Pela poluição, pelo desmatamento, pelas queimadas. Tudo isso vai aumentando a emissão de carbono na atmosfera e essa emissão de carbono vai criando, né, acabando com a camada de ozônio, aumentando o calor na Terra, aumentando as catástrofes. E aí, aumentar o calor é só o calor que aumenta? Não. Não é só o calor, a quantidade de chuvas aumenta, derretimento de calotas de gelo aumenta. E aí a gente começa a ver maremotos, né, com excesso de água, excesso de chuva, né? E muitas vezes esse excesso de chuva causa muito transtorno nos centros urbanos, feito quem mora em centros urbanos, como a região metropolitana de Recife, a gente sabe que a gente sofre em época de chuva, porque as chuvas elas não caem assim espaçadamente ou no período ok, elas caem muitas vezes, às vezes torrencialmente de uma vez só, né? E a gente começa a ver avanço do mar, e a orla vai ficando menor. Quem está em ambiente litorâneo vai vendo aquele avanço do mar, destruindo muitas vezes, porque aí. E de onde é que vem esse avanço do mar? Ai, calota derretendo de gelo lá na Antártida e está causando avanço marinho, avanço das águas do mar.
né? E aí, em síntese, o que é que a gente tem? Né? Resumindo tudo o que a gente viu aqui, tá? A gente viu que as políticas públicas elas são as respostas que o Estado dá a problemas que são coletivos, ou seja, problemas que é do interesse de todo mundo, né? A questão socioambiental ela é a integração entre o ambiente, a sociedade e a economia. A questão socioambiental ela não atinge só uma parte, ela atinge tudo isso, tá? E aí a gente vem com a ética ambiental como base de valores para orientar essas decisões, essas leis. Essas leis elas precisam ser cada vez mais justas, né? A gente, como sociedade, a gente tem a obrigação de fiscalizar, tá? E aí, por que que não existe política ambiental sem impacto social e econômico? Fica a questão para a gente pensar, né? Então, não existe a gente ter uma política ambiental que ela não tenha também impacto ambiental e impacto econômico, né? Às vezes, a política ambiental ela vai favorecer mais determinadas regiões, mais determinados grupos e mais determinadas situações do que outras. E isso vai causar impacto, sim, social e econômico, tá? E aí, onde é que a ética aparece nessas decisões socioambientais? Fica a pergunta para vocês, né? Onde é que a ética aparece nessas decisões socioambientais? Vai depender bastante da sociedade que a gente forma, da sociedade que a gente tem, né? A gente começa a entender que esses impactos, que essa ética, ela não tem que pensar só no aqui e no agora, né? No lucro imediato, por exemplo, mas tem que pensar na sustentabilidade. Esse daí é um conceito que a gente precisa ter sempre em mente, e eu acredito que vocês sabem, né? Sustentabilidade é a gente saber equilibrar o que é econômica, social e ambientalmente equilibrado, equilibrável, né? Então, a sustentabilidade é isso, sustentável, que é econômica, social e ambientalmente sustentável, tá? Esse conceito de sustentabilidade. E aí, qual é o papel do gestor ambiental nesse conceito, nesse contexto? Tá? Aí, sai do macro para o micro. Meu papel como gestor ambiental nesse contexto, se eu estou numa empresa, qual é o meu papel como gestor ambiental no contexto como a gente explanou aqui? Tá? Se eu estou no setor público, qual é o meu papel como gestor nesse contexto? E se eu sou apenas uma pessoa comum, qual é o meu papel nesse impacto socioambiental, nessas políticas socioambientais? Tá? Então, a gente tem que pensar em tudo. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não sou gestora de nada, eu não sou gestor de nada. Eu trabalho ainda nessa área ambiental, estou estudando, pretendo ingressar nessa área, que inclusive vocês devem ter colocado lá no chat de apresentação de vocês, né? Se vocês já são da área ou não, e eu quero conhecer muito, né? Mas a gente pode pensar, não, mas eu não trabalho com isso. Mas você é gestor da sua casa, né? Você que cuida da energia, você que cuida da água da sua casa, você que cuida do lixo da sua casa, você que cuida do tipo de coisa que você consome. E se a gente começar a pensar, né, nessa responsabilidade socioambiental em cada coisinha do nosso dia a dia, e todo mundo começar a pensar, a sociedade muda, né? Tanto é que na Europa as coisas são um pouquinho diferentes do que é aqui, né? O impacto das coisas lá é um pouco diferente. Tá? E aí eu vou deixar para vocês uma atividade, na verdade duas atividades. Uma vocês vão responder no fórum, que é essa, que é a atividade escrita curta. Eu quero que vocês expliquem com as palavras de vocês no fórum o que são políticas públicas socioambientais e por que a ética é importante nesse processo, tá? Isso aqui vocês respondem no fórum. E a outra pergunta e a outra atividade, desculpem, no questionário. Esse questionário, com 5 perguntas, vocês vão responder, vocês vão ter esse prazo da nossa disciplina para responder, que tem lá o que caracteriza uma política pública, por que as questões ambientais
exigem ação do Estado, e aí vocês vão refletir isso. A gente tem material de apoio, lá a gente tem um podcast, a gente tem algum material de apoio para vocês verem isso. E o que significa a dimensão socioambiental. 4. Cite um exemplo de instrumento de política pública ambiental. E 5. O que é ética ambiental? Vocês vão responder essas questões e eu vou querer que vocês façam isso no caderno com a letrinha de vocês, tá? Eu sei que a gente tem algumas facilidades de digitar, mas professora, a gente podia digitar isso no computador, mas vamos exercitar a nossa mãozinha, né? Vamos exercitar, escrever, Isso daí também é um processo que ajuda na construção do nosso conhecimento, né? Algumas pessoas elas aprendem ouvindo, né? Outras aprendem vendo, outras aprendem falando, e as pessoas que são sinestésicas, elas aprendem fazendo alguma coisa. Então, escrever é exercitar uma parte do nosso cérebro que serve para a memorização, tá? Então, vocês vão exercitar dessa forma, vocês vão responder esse questionário em papel, colocando o nome de vocês em cima, colocando as perguntas e as respostas abaixo, tá? E aí vão tirar a foto, fazer esse arquivo, de preferência em PDF, que eu acho que facilita a postagem, e vocês vão postar lá, em postar exercício, tá, gente? É isso, e a gente fica por aqui até a próxima aula. Vocês podem tirar dúvida com os tutores durante a semana, e vocês também podem fazer perguntas nos fóruns, tá certo? Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Um abraço e até a próxima aula.